A paz do Senhor, meus irmãos. Para quem não me conhece, meu nome é Marco Antônio Lana. Sou teólogo. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, antes de converter, a gente via o Cristo europeu, um Cristo cabeludo, barbudo, cabeludo. E muitos falavam que Jesus era nazireu. Nazireu. O que é nazireu? Então vamos falar sobre a fisionomia de Jesus. O tema é fisionomia de Jesus, mas eu vou entrar primeiramente o que é nazireu, para a gente entender o texto e o contexto. Então Jesus era nazireu, como muitos falavam comigo. Eu creio que ainda tem muitos ainda que creem que Jesus era nazireu. Não, Jesus não era nazireu. Segundo o voto descrito em Números, capítulo 6, o voto de nazireu incluía, de acordo com Números, capítulo 6, verso de 1 a 8, um nazireu devia abster-se de vinho e qualquer produto da videira, verso 3 e 4. Não cortar o cabelo durante o tempo de voto, verso 5. Não tocar em cadáver ou coisa impura, versos 6 e 7. Essas eram as marcas externas do voto de separação, em hebraico, nazir, que significa consagrado ou separado. O que significa Jesus, o Nazareno? O termo Nazareno vem de Nazaré, a cidade onde Jesus foi criado, Mateus capítulo 2, verso 23. E veio habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Nazareno, não narizeu. Portanto, Nazareno não tem relação com o voto de Nazireu, mas com o lugar de origem. Então, Jesus não era nazireu. Evidências de que Jesus não era nazireu. Há vários textos que mostram que ele não seguia as restrições do voto de nazireu. Mateus capítulo 11, verso 19, diz assim: Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizendo, eis aí um glutão e bebedor de vinho. Jesus bebia vinho no contexto das festas judaicas, algo proibido a um nazireu, conforme Números, 6. Marcos, capítulo 5, verso 41. Jesus tocou uma menina morta, a filha de Jairo, o que seria uma violação direta do voto nazireu. 1 João 19:30. Antes de morrer, tomou vinagre, bebida fermentada. Essas ações confirmam que Jesus não viveu sob o voto de nazireu. Comparação: Jesus e outros nazireus. Pessoas: Sansão, tipo de voto, vitalício, Juízes, capítulo 13, verso 5. Característica: força ligado ao cabelo. Observações: quebrou o voto várias vezes, Sansão quebrou o voto várias vezes. Se você for analisar, tocou em animais impuros, coisas mortas. Samuel, vitalício, 1 Samuel, capítulo 1, verso 11. Característica, dedicado desde o nascimento. Observações, seguiu consagração contínua. João Batista, provável nazireu, Lucas, capítulo 1, verso 15. Característica, não beberá vinho nem bebida forte. Observações, viveu separado. Jesus, não nazireu, nazareno por origem, separado espiritualmente, não ritualisticamente. Então, Jesus era separado espiritualmente, não ritual, Então, aqui nós vamos comparar aqui. Então, Sansão era cabeludo, Samuel também era cabeludo,
E João Batista também tinha cabelos longos também. Jesus, como não era nazireu, ele não tinha obrigação de ter cabelos compridos, tá certo? Então aí é aquela questão, né, da imagem europeia, né, que colocam Jesus cabeludo. Separação diferente, consagração espiritual. Embora Jesus não fosse nazireu, ele foi o verdadeiro consagrado. Amashiach, o Cristo ungido. Então, aqui a palavra aqui é grega, né? Yamashiach, ungido, ungido de Deus, o Cristo. Cristo significa ungido. Sua separação não era cerimonial, mas plena santificação espiritual. Por eles eu me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. João capítulo 17, verso 19. Assim Jesus cumpriu o sentido mais profundo do voto, total dedicação a Deus, mas sem ritual mosaico. Conclusão teológica: Jesus não era nazireu, mas nazareno, ungido de Deus. O voto de separação dos antigos era sombra, e Cristo é a plenitude dessa consagração. Ele não precisou abster-se de vinho ou deixar o cabelo crescer, pois sua santidade era interior e perfeita. O exemplo final de comunhão plena com o Pai. Então agora que a gente até aqui viu, então quer dizer então, que Jesus não era narizeu e ele não tinha aquela obrigação de ter cabelos compridos, tá certo? Então agora vamos entrar realmente na fisionomia de Jesus conforme a Bíblia. Então o silêncio intencional da Bíblia, a ausência de uma descrição física não é descuido, mas propósito divino. O plano de Deus era que reconhecêssemos o Cristo pelo Espírito, não pela aparência. Ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Segundo Coríntios capítulo 5, verso 16. Portanto, a Bíblia valoriza o caráter e a glória espiritual de Jesus, não seus traços humanos. Indícios do Antigo Testamento. Isaías 53, 2. O profeta Isaías descreve o servo sofredor, apontando para Jesus. Não tinha aparência nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Isaías 53, 2. Então aqui está falando que a fisionomia de Jesus, né, não tinha aparência nem formosura. Então quer dizer, não era aquela pessoa bela, formosa, bela, uma aparência bonita. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Isso indica que Jesus não possuía beleza física marcante, nem destaque exterior. Era um homem comum aos olhos humanos, sem atrativos, segundo os padrões daquela época. Indícios do contexto histórico e étnico. Jesus nasceu em Belém e cresceu em Nazaré, regiões da Galileia, território judaico, misturado a povos do Oriente Médio. Portanto, sua aparência física seria típica dos hebreus do primeiro século. Características e possíveis descrições. Cor da pele. Possível descrição: bronzeada ou oliva, médio oriental. Cabelos escuros, levemente ondulados ou encoraculados. Olhos castanhos escuros. Altura, cerca de 1,65 m, média judaica daquela época. Barba, sim, conforme o costume judaico e levítico,
19, 27. Então vocês vão ter lá no Levítico, capítulo 19, verso 27, para saber aí como era a barba naquela época. E como judeu, Jesus seguia a lei na risca, a lei mosaica na risca. Roupas, túnicas simples, mantos, sandálias, conforme João 19, 23 e Marcos 6, 56. Isaías 56 fala que ele dava as costas aos que o que feriam, e o rosto aos que lhe arrancavam os cabelos, o que sugere cabelos e barbas normais, não longos e lisos, como muitas pinturas mostram. Visões simbólicas. Apocalipse, capítulo 1, verso 13 ao 16. João vê o Cristo glorificado, não um homem terreno. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, seus olhos como chama de fogo, seu rosto brilhava como o sol. Essa não é uma descrição física literal, mas espiritual e glorificada, expressando pureza, poder e glória divina. Comparação com representações artísticas. As imagens tradicionais europeias, Jesus de pele clara, olhos azuis e cabelo liso, vieram de influências renascentistas, não da Bíblia. Já estudos arqueológicos e forenses, como o do arqueólogo Richard Neave, sugerem algo assim: rosto sem barba longa. Quer dizer, tinha barba, mas não uma barba longa, né? Pele morena, nariz e traços semíticos, cabelos e barba curtos e crespo. Essas tentativas não são definitivas, mas mais próximo do contexto histórico. Então, de acordo com o contexto histórico aí, tá certo? Então, provavelmente aí, Jesus tinha uma pele morena, nariz e traços semíticos, cabelos e barbas curtos e crespos, né? Rosto sem barba longa. O retrato mais verdadeiro. O foco bíblico é quem ele era espiritualmente. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Hebreus capítulo 1, verso 3. O rosto mais fiel de Jesus não está nas imagens, mas no fruto do Espírito refletido em quem o segue. Amor, misericórdia, humildade e santidade. Conclusão teológica. Aspecto e ensinamento. Físico, homem sem destaque exterior, judeu típico da Galileia. Então ele era um homem comum. Espiritual, reflexo perfeito da glória de Deus. Profético, servo humilde, Isaías 53. E rei glorificado, Apocalipse 1. Aplicação, conhecer Jesus é ver seu caráter em nós, não seu retrato em arte, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Segundo Coríntios, capítulo 3, verso 18. Fica na paz, meus irmãos.